Ouvimos e não julgamos. Olá, galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós viemos para mais um react. Eu vim aqui com o meu casca de bala, vulgo Quinta para reagirmos a áudios que vocês mandaram, contando de suas experiências amorosas. Iremos aqui ouvir, tá? Expressar nossas opiniões sem julgar. Eu vou julgar sim. Quem mandou já sabe que eu vou julgar. Não pode julgar as pessoas, porque você não é exemplo pra ninguém, tá bom? Meu filho, cala a boca que eu sou hipócrita, tá bom? Eu falo e não faço. E vamos para o primeiro áudio, gente, sem revelar nomes, porque aqui trabalhamos com o anonimato das pessoas. Então bora lá. E não se esqueça de deixar like, comentar e se inscrever no canal. Eu desde novinha, eu era afim de um rapaz aqui onde eu moro, né? A gente ficava, nunca teve relação sexual porque eu era novinha, né? E não dava, né? Só que a gente ficava sempre. E com o tempo, a gente se afastou e eu fugi com meu ex-marido. Eu fugi, fui morar no Rio de Janeiro. Lá no Rio, passamos um tempo e eu me separei do meu ex-marido. Nisso que a gente se separou, o rapaz achou meu Instagram, né? E voltou a mandar mensagem. Trocamos contatos no WhatsApp e conversava. Aí, na conversa vai, conversa vem, e começou a esquentar as conversas, né? Aí, ele sempre me chamava para sair, para ficar, e eu sempre disse, não tinha como porque eu estava no Rio, né? Só que eu voltei para o Maranhão, onde eu moro, né? Minha cidade natal. Nisso que eu voltei, a gente começou a conversar mais ainda, porque a gente é da mesma cidade. Aí, nas conversas, eram as conversas muito... Caraca, eu ia dizer, rapaz, é fodão mesmo na cama, viu? Só que eu dizia pra ele que não queria, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento, não sei o quê, tinha um filho, não podia, não tava querendo. Só que ele insistiu tanto que eu resolvi dar uma chance, né? Aí, resolvi dar uma chance, aí a gente foi lanchar, fomos comer um açaí. Aí, nisso, terminamos de comer açaí, a gente foi em um lugar específico, né? Aí a gente ficou ali, antes da gente ter relação, a gente ficou ali nos amassos, aquelas coisas, né? Antes de ir pro vai e vem, né? Só que, quando a gente foi pro vai e vem, toda vez que eu lembro, eu acabo de sorrir. Quando a gente foi pro vai e vem, que ele tirou a roupa, eu me decepcionei. Eu falei, caraca, eu não acredito que eu perdi meu tempo nisso não acredito. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que uma pessoa desse tamanho, um homem desse, tem um bichinho desse tamanho, um pintinho desse tamanho? Não tem como. Aí tá, eu também não fui embora, né? Porque eu também tava com vontade já, muito tempo sem ter relação. E eu fui, só que não demorou nadinha. Logo ele... E além dele ter o pinto pequeno, era fino. Gente, foi bizarro, não. Não tem como. Era muito pequeno, era fino e, tipo assim, pela postura dele, era pra ser um negócio mais ou menos, né? Aí, certo, eu não reclamei. Eu fiquei na vontade ainda, né? Fui pra casa com vontade de coisa, mas fazer o quê, né? Aí ele me mandava mensagem, bora se encontrar de novo, bora. Eu falei, não quero, não tô afim. Porque eu não tô afim, eu sempre dava uma desculpa. Só que um dia eu falei pra ele, mandei a real, moço, eu não quero porque você tem um pinto pequeno e não vai dar certo. Aí ele se zangou, ficou com raiva e disse, que tem pinto, não tem pinto grande, não sei o que. Eu falei, tem, meu amor, tem pinto, tem rola, tem pau maior do que o seu, tem, e muito. Aí a gente perdeu o contato, não falou mais comigo. Ele passa na rua e me vê, toda vez que ele passa na rua que me vê, eu fico sorrindo por dentro, porque foi muito engraçado na hora. Mulher, começando que você acabou com o homem nesse áudio. Você jogou ele pra merda, você acabou com ele. E já me ocorreu também, sabe? Esse tipo de decepção acontece, né? É raro, mas acontece. Pra alguns nem é tão raro assim, né? Mas no meu caso, vocês sabem das minhas preferências. Então, assim, dificilmente, né?
Nada pelo mar de chocolate, que acabou os problemas. E se for negão? Você não sabe se o dela não é negão também? Ah, meu amor, pequena e fina? Dificilmente vai ser um negão. Muito dificilmente. Mas se for, tem que tá vendo aí, porque tem alguma coisa de errado. E gente pequena e fina, que coisa horrorosa. Porque geralmente, quando é pequena, no mínimo é grossa, aquele cotoco, né? Agora fina, eu não consigo imaginar. É um dedo? Parece você falando do Teimin. Idiota. Ai, mentira. Mentira. E quando foi que eu falei de Teimin? Quando você ficou com ele, você não me falou? Falou sim, e falou pior do que ela nesse áudio, tá bom? Ó. Mentira. Gente, o Teihan nem sabia que eu tinha ficado com o Teimin. Ai, que mentirosa. Gente, vocês sabem que o Jimmy me conta tudo, tá? Então não preciso provar nada. Vocês acreditam se vocês quiserem, porque ele falou sim. Aí quando aconteceu todo aquele rolê lá com o Jong-woo, da foto e tudo mais que vocês já sabem, eu pude constatar que tudo que o Jimmy tinha falado era verdade. E foi a mesma situação da pessoa do áudio. Taemin não entregou nada. Se entregou 5 minutos foi muito. Gente, ele não ouviu isso da minha boca. Tô achando que foi você que deu pro Teimin. Que eu nunca falei nada do Teimin pro Teihan, gente. Gente, eu tenho que começar a gravar as minhas conversas com o Jimin, porque ele fala as coisas e depois ele fala que não falou. E eu tenho que parar de falar as coisas pra você, linguarudo. E, voltando pra pessoa do áudio, nós temos que começar pelo fato de que ela fugiu com o ex-marido dela. Que no caso era marido na época, né? Fugiu com o homem pra outro estado, gente. Vocês não têm amor à vida, não? Mulher, você não tem amor à vida, não? Não tem medo de ser jogada no matagal? Ai, tudo bem que possivelmente você conhece ele há um bom tempo e tudo mais. Mas, gente, tem que ter coragem. Indo pro Rio de Janeiro ainda. Gente, se eu morasse no Brasil, eu não saia nem na rua. Quem dirá se eu ia sair do Maranhão pro Rio de Janeiro com um macho? Tudo bem, que era marido, mas fugida. Aí depois é jogada no matagal, a família não vai nem procurar, porque tá achando que tá vivendo feliz com o macho, porque fugiu. Ai, gente, olha, coragem. Mas se o marido fosse o Hosuke, você fugia, né? O Hosuke é um caso à parte, gente. Não dá pra colocar a loucura que eu faria e o Hosuke no mesmo jogo, porque qualquer loucura eu vou fazer, eu mato por ele. Então não dá pra colocar o Hosuke, tem que colocar outra pessoa. Tem que colocar outra pessoa, que aí eu vou pensar. Entendeu? Com a consciência. Com o Hosuke eu não penso com a consciência. Com o Hosuke eu penso com o coração. E meu coração é doido pelo Hosuke. É doido pelo Hosuke. Então ele vai fazer qualquer coisa pra esse homem. Você fugiria pro Rio de Janeiro com o Hosuke. Meu filho eu subo até na Rocinha. Bom, e temos que respeitar e bater palmas para essa pessoa porque ela foi sincera com o macho. Ele ficou insistindo, ela tentou dar um fora nele educadamente, sem chatear ele, sem ferir os sentimentos dele, e ele continuou insistindo. Então ela foi lá e mandou a real. E chamou ele de rolinha. É o tipo de atitude que eu teria. Você teria ido embora no mesmo instante. Teria. É que eu nunca tive a experiência, gente, de ser passivo antes do Hosuke. E nem durante o nosso término. Então, tipo, eu não sei como que seria a minha reação se eu me encontrasse em uma situação assim de ter esse tipo de decepção. Eu acho que eu ia juntar minhas coisas assim e ir embora. Porque eu não sou obrigado. Eu acho. Ainda mais porque o seu padrão de escolha ia ser o Hosuke, né? Então eu acho que ia ser meio complicado você aceitar. Pois é. Não que eu saiba, né, gente, das coisas do marido dos outros. Mas eu tenho uma suposição. Pois guarde a sua suposição para você, tá bom, querido? Vamos para o próximo áudio. Bom, o babado que aconteceu comigo, eu vou tentar resumir o mais curto possível, tá? Mas o babado que aconteceu comigo foi de um relacionamento que eu tive com um rapaz, que éramos da igreja do Tupã. Éramos da igreja do Senhor, tá? E evangélicos. E nós namoramos, nós já se conhecia, a gente já se conhecia há muito tempo. Éramos amigos, famílias amigos, tudo mais. Aí decidimos namorar, ficamos 1 ano namorando, normal. Só que tinha um detalhe nesse rapaz que era esquisito, é que ele não me beijava direito.
Eu achava que eu era muito horrorosa, ou que eu tinha abafo, ou que o meu dente era horrível, porque esse cara não me beijava, esse cara não me abraçava. Mas aí eu questionava ele e ele falava que não, que era por causa da fornicação, que a gente não podia ficar fornicando, né? Que a gente tava namorando e a gente era da igreja. E aí ele me enrolou nessa e foi me levando, e eu acreditando nele, ficamos 1 ano, né, nesse namoro sem fazer nada, tá? Só assim no beijinho mínimo, gente. É assim, quando eu falo que ele não queria me beijar, era só um selinho ou um beijinho assim rápido. Não era aquele beijo, eu queria beijar o cara, eu queria beijar a boca dele. Ele não queria me dar uns beijos, uns pega, uns amassos. Ele não queria. Mas eu achava que era por conta da fornicação. É quando deu 1 ano que a gente tava namorando, a gente já tinha relacionamento no Facebook, né? Status de relacionamento. Uma pessoa me procurou no Facebook, me mandou mensagem e perguntou se eu era namorada do fulano. E eu falei sim, que eu era namorada do fulano. E aí essa pessoa falou assim que ele tava devendo ela. Falando assim, ó, esse seu namorado ele tá me devendo, então eu acho bom ele pagar. Eu achei que era alguma coisa que ele tinha comprado e tudo mais, mas não. Aí eu perguntei o que é que ele tava devendo. Aí ela falou assim, ele tá me devendo 2 programas. Ele fez 2 programas comigo e eu caí na lábia dele e agora ele tá me devendo. E essa pessoa, ela era uma mulher trans. Ela tinha feito a transição, mas ela é aquela trans que ela não retirou, né, o membro. Ela é uma mulher de pau, vamos dizer assim. E aí, ela falou assim pra mim, então, o seu noivinho, o seu namoradinho, ele me deve e ele fez 2 programas comigo e ele tá me devendo e eu quero que ele pague, porque se ele não pagar, eu vou expor ele na internet. E olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Ele gosta de pau, tá? Ele gosta de chupar pau. Ele gosta de pau, gosta de chupar pau e ele adora o meu pau. Ele vivia pedindo pra eu mandar vídeos do meu pau pra ele e ele ficava louco. E quando a gente saiu, ele chupou meu pau até umas horas, falou uma coisa assim, sabe? Eu fiquei em choque, o chão abriu ali nos meus pés e eu caí dentro. E aí eu só falei pra ela, falei assim, então pode expor, meu amor, porque eu não tava sabendo de nada. Aí essa Mona, ela acabou se compadecendo da minha história, ela viu que eu era uma trouxa, e aí ela nem ficou com raiva de mim mais, acabou virando minha amiga. Ela falou assim, então Mona, eu vou expor ele. Eu falei, pode expor, fica à vontade, pode expor, porque eu não tenho dinheiro pra pagar, eu não vou pagar, e nem se eu tivesse dinheiro eu ia pagar uma coisa dessa. Então assim, pode expor. E simplesmente a Mona expôs o meu ex-namorado na internet, colocando todos os vídeos e as fotos dos dois, porque eles gravaram, porque ele gosta, né, de filmar. Então ela postou esses vídeos e as fotos e marcou o meu namorado. E naquela época, né, os nossos pastores seguiam a gente no Facebook e vice-versa. E ela expôs ele publicamente, lá deixou o post público e aí tinha foto, tinha vídeo e foi isso. Eu fui exposta também, né, como a corna do ano por uma mulher trans garota de programa. Do meu ex-namorado evangélico, graças a Deus. Nossa, Ana, essa foi babado. Essa foi assim, eu senti dentro de mim, eu adoro história de corna. Mais respeito, por favor. Não se fala assim das pessoas. Mas começando pelo ponto principal, que ela era da igreja igual eu. Que igreja? Só se for a satânica. Ai, cala sua boca, tá? Que eu não sou você, não. Segundo, que eu, no seu lugar, eu já ia começar a desconfiar. Começando que eu já ia dar na cara dele, se ele viesse com graça de não querer me beijar. Por exemplo, tá eu e John Ho. Aí ele vem de gracinha de não querer me beijar. Eu já dou na cara dele, que é assim que resolve. Porque você já ouviu aquele ditado que o Wi-Fi quando tá fraco é porque não é só você que tá usando? E isso não é sobre o Wi-Fi. E os da igreja é mais safado ainda, tá? Porque eles acham que pode enganar as pessoas só porque tá lá no meio, né, das pessoas de bem. Mas aí ele é bem o satanás, às vezes é pior do que nós. E cara, eu não quero imaginar a fofoca que não foi nessa igreja. Na hora que saiu esse babado aí desse namorado seu. Porque assim, não tem povo mais fofoqueiro que o povo da igreja, gente. Temos que estar concordando que o povo mais fofoqueiro tá na igreja. Tá, porque eles adoram uma fofoca. E eu também. Mas eu não quero imaginar a fofoca que não foi dentro dessa igreja. Eu queria estar fazendo parte da irmandade. E pra orar você não quer, né? Agora pra fofocar com os irmãos você quer.
Ai, bom que já fala mal da pessoa e já tá lá pra pedir perdão. Não é falar mal. Só é falar mal da pessoa quando você fala algo que ela não fez. Quando ela fez, você só está compartilhando e repassando uma informação de um fato cometido por ela. Agora, se ela fez coisas ruins, não é culpa sua. Exatamente. E esse babado aí de homens que vai atrás de garotas de programa que são trans só pra dar uma mamada é o que mais tem. É mais comum do que pensamos. É, porque aí dá pra ele se mascarar de hétero, né? Ai, se eu fosse mulher trans eu não ia querer, não. Eu, macho gostando mais de rola do que eu. Mas no meu caso eu sou gay, né? Então é o que eu quero, é o que eu busco em um homem. Agora, se eu fosse uma mulher trans, hétero, que gostasse, né, de homens. E aí o homem chega querendo que eu coma ele? Rapaz! Aí eu também não ia querer, não. Imagina, eu toda montada na girl, porque assim, não é fácil, né, ser uma mulher belíssima. Então assim, leva horas pra se arrumar. Pra você chegar lá, no encontro com o boy, pra ele querer que você coma ele. Ha! E eu gostei do expose que os pastores ficou sabendo, que o povo da igreja ficou sabendo, que o povo da cidade ficou sabendo. Tudo bem que você ficou com a fama de corna, mas a memória do povo é curta. O povo esquece rápido, só você que vai ficar lembrando disso pra sempre. Mas acontece, né? Nas melhores famílias. Toda família tem que ter um corno e na sua é você. E faz parte. Cara, você é ridículo. E agora ele vai aprender a não ser caloteiro. Não ficar devendo as do job. E bom, vamos para o próximo áudio. Oi meninos, oi Rafinha. Então, alguns anos atrás, eu namorei um cara que o namoro já começou todo errado. Todo errado por quê? Quando eu conheci ele, eu tinha 13 anos, mas o desquerido tinha 21. Com 14 anos, a gente começou a namorar e ficou nisso durante cerca de 2 anos. Só que no fim do primeiro ano, depois de, sabe, um ano de namoro turbulento, com ele batendo de frente com a minha mãe, com tudo e todo mundo, porque ele não gostava da minha mãe, a minha mãe não gostava dele. Ela engoliu o namoro por livre e espontânea pressão e etc. Aguentei muita coisa nesse um ano. Enfim, depois desse primeiro ano, eu resolvi, beleza, eu vou terminar e tudo mais. Só que como uma adolescente burra que eu era, eu acabei grávida. O negócio que acontece é que muitas coisas deram errado e eu acabei perdendo esse bebê nesse período em que eu terminei com ele. O desquerido achou de bom tom virar para a garota de 15 anos que eu era e perguntar se eu tinha feito alguma coisa para tirar a criança de propósito. Enfim, abalada eu estava, abalada eu continuei e por alguma razão que eu não sei dizer, depois de um mês de que isso aconteceu, eu aceitei voltar com ele e a gente ficou o outro ano juntos. Depois de finalmente me livrar desse namoro, eu tava há pouco tempo solteira e pensei, depois de que a minha vizinha me chamou para ter um encontro duplo com ela, eu pensei, por que não? Tem mais de 2 anos que eu não tenho um encontro decente, vamos tá vendo. E fui de carona com ela e tal, pra gente encontrar dois caras num restaurante. Só que, pra minha humilhação e surpresa, quando eu cheguei lá com eles, o meu date tava num date. Tipo, eu cheguei lá e o meu encontro tava com a namorada. E eu fiquei tipo, oi, o que tá acontecendo? E aí, tipo, quando ele viu que a gente chegou, porque ele já conhecia o cara que tava com a minha vizinha, com a minha amiga, ele logo deu de ir embora e tal, levou ela. Tipo, uns 20 minutos depois ele volta, senta do meu lado, tipo, oi, prazer e tal, eu sou fulano, eu sou seu encontro de hoje, eu, tipo, o que tá acontecendo? Mas eu já tava no restaurante, eu tava de carona, não tinha como ir embora, e pensei, já tô aqui, vou encher meu buchinho e vou ficar. Vamos ver o que acontece. Fiquei e tal, foi uma noite meio estranha e tudo mais, e depois a gente saiu. Só que o que eu não sabia é que quando a gente
fosse embora, ia todo mundo embora no carro desse cara que era o meu par na noite. E ele achou de bom tom a gente ir na BR e tudo mais. Eu sentei lá bem a contragosto no banco do passageiro. E ele achou de bom tom, enquanto ele dirigia, com 4 pessoas no carro, resolveu me beijar enquanto dirigia o carro. Resultado, quase morremos. Quase batemos e tudo mais, enfim. Mesmo assim, a minha amiga resolveu que era de bom tom, falou: eu vou para outro lugar sozinha com o meu encontro, você fica sozinha com ele, você já tá aqui. E a bandida me largou lá com ele sozinha. O que é que ele fez? Me enfiou dentro do carro, me tirou de dentro da cidade e me levou pro alto de uma serra. A gente via a cidade toda de lá de cima. E eu pensei, meu Deus, é aqui que ele me mata, desova meu corpo, nunca mais ninguém me acha. Eu pensei, já que eu tô na chuva, vou me molhar, vou irritar ninguém não. A gente ficou e tal, fez algumas coisinhas que tinha que fazer. E eu pensando, meu Deus, que ele fique de bom humor agora e me leve embora. Quase amanhecendo o dia, eu fui conseguir convencer ele a me levar para onde eu ia encontrar minha amiga pra gente conseguir voltar pra casa. Só que a minha amiga, não contente, passou o meu contato para ele. O desquerido, depois da experiência super fantástica que foi o encontro, achou de bom tom me propor que meio que eu fosse, a amante, né? Já que ele queria continuar namorando a namorada para todo mundo ver, e me pediu exclusividade e que eu ficasse só com ele, que ele ia me bancar e tudo mais, que ele tecnicamente seria namorado, só que em segredo. E eu tipo, meu Deus, acabei de sair de uma furada, eu tive que dançar e rebolar para conseguir me livrar. Ai, enfim, essa foi a minha primeira humilhação depois que eu fiquei solteira. Mulher, que dedo podre é esse? Misericórdia, pelo amor de Deus. Mas vamos começar pelo começo. Seu namoro aos 13 anos já fica de aviso para as meninas de 13, 14 anos que estão pensando em começar a namorar. Se a mãe não gostar, pula fora. Pula fora, gente, porque as mães, elas sentem o espírito obsessor. Elas veem coisas que nós não vemos no auge da nossa adolescência. Principalmente se for uma situação de que o seu namorado também não gosta da sua mãe. Gente, é furada. Não, e ela ainda não satisfeita, depois que ela se livrou da bucha, ela ainda deu mais um ano. Ela voltou com ele por mais um ano. Ela queria infartar a mãe dela. Pois é, e ainda imagina se esse neném tivesse nascido. Aí ela ia ter um neném desse cara aí, dessa bucha, que ia ser uma dor de cabeça, um fardo pra ela pelo resto da vida. Porque ela ia ter esse vínculo pra sempre. Então, assim, o sentimento pela perda, mas ao mesmo tempo ela se livrou do macho. E aí ela não precisa ter mais contato nem convivência com ele. Sim, e aí vamos pra essa amiga falsa. Mulher, tem que estar revendo as amizades. Uma amiga que te bota dentro de um carro com um macho que você não conhece direito e deixa ele te levar pra um lugar qualquer, longe da cidade. Que amiga é essa? Não, e se ele matasse ela, essa amiga ia fingir que não tava nem junto, que não tava nem sabendo. Que nunca nem tinha visto o cara na vida dela. Mulher, eu espero que você tenha desfeito essa amizade, porque, assim, amiga da onça. Eu, começando que eu já tinha deixado esse cara careca. Que na hora que ele viesse com gracinha de me levar pra longe, pra um lugar que eu não conheço, que eu ia catar ele pelo cabelo, que enquanto eu não arrancasse o tufo na minha mão, que eu não ia soltar. Eu queria ver se ele ia me levar. Capotava o carro nós dois, mas eu não ia. Sai fora, vai me matar na rodovia. Mas não me mata no meio do matagal. De mim garantindo pelo menos o corpo pra mãe enterrar. Quebrado, mas pelo menos a mãe vai ter um corpinho pra enterrar. Sim, lógico. Porque no matagal some com o meu corpo, a minha mãe vai chorar em cima do quê? Eu acho que eu teria ficado pra fazer uma boquinha livre também. Ainda mais na situação a qual ela estava, que ela estava com a amiga, então provavelmente não tinha como ela ir embora sozinha. Então, eu ia aceitar pra comer, porque também o cara já mostrou a mau caratice dele logo de início, né, com a namorada.
E aí, quando acontecesse o episódio, né, de dentro do carro dele tentar te beijar, ele já teria tomado uma mãozada na cara e se fosse eu. Mas eu entendo que você possa ter ficado com medo, porque quem deveria ter te protegido era a sua amiga que te colocou nessa bucha, né? Porque se ela te colocou nessa bucha é porque ela conhece os caras. E aí, na hora que ela viu o cara ultrapassando o limite, qual que era dela? Intervir. E não querer separar os casais. Ir pra longe de você com o macho dela e deixar você sozinha com esse cara aí, mau caráter. Exatamente, coitada. Aí o cara levou ela pra não sei onde, por meio do matagal, se enfiou lá. E ela ficou com ele por livre e espontânea pressão. Porque, assim, ficou com medo. Ficou com medo. Ela fez o que fez pela sobrevivência, pelo medo dele matar ela. Ai, gente, eu ia ficar desesperado. Eu ia ficar desesperado. Ai, eu não sei, eu acho que eu me jogava até no meio do asfalto. Eu sou desse nível, gente, que eu me desespero e eu já parto pra luta corporal. Pelo menos ela ainda tá viva. E espero que ela tenha desfeito essa amizade falsa. E o cara ainda querendo que ela fosse amante. Não, é muita falta de caráter, gente. É muita falta de caráter. Até parece que ela ia querer um Chernobyl desses. Não presta nem como namorado, quem dirá como amante. E é isso, gente. Nós voltaremos com a parte 2 para trazer o restante dos áudios. Já está definido, tá? As meninas que tinham que mandar áudio já mandaram. Então, nós vamos voltar com parte 2 reagindo ao restante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e aqui no canal eu acho que semana que vem voltamos com a parte 2, tá bom? Mas nos outros canais vai estar saindo, né, séries e outros vídeos. Pra quem é membro também vai estar saindo várias coisas. Então, vão acompanhando nos outros canais também. É isso, um beijo e tchau. Mua. Tchau, seus pobres.